Fala galerinha de casa, tudo bem com vocês? Então, de volta para mais um vídeo, né? Para quem não me conhece aí, meu nome é Pedro. Eu fui para dois intercâmbios de longa duração de um ano antes dos meus 18 anos. Primeiro foi para a República Tcheca e depois para a Alemanha. E nesse vídeo eu vou trazer um tópico que eu acho extremamente importante, eu acho super pertinente, e eu sei também que não é um dos maiores focos de muita gente que vai para intercâmbio, e eu entendo que é falar sobre a língua, a importância dela, né, e como ela vai impactar no teu intercâmbio, e trazer os meus argumentos, o porquê que eu acho que é um tópico tão importante. Ah, e eu vou trazer minha visão, vou falar sobre minha experiência, né? Porque assim, por mais que eu entenda, né, é fácil falar simplesmente, tem que aprender a língua, sabe? Todo mundo fala isso. Mas a verdade é que, dependendo do lugar que tu for, a língua também pode ser bem difícil e pode mais ser uma side quest do que um foco principal de alguém que esteja indo para o intercâmbio, né? E por mais que eu entenda isso, eu também vou trazer os dois lados que eu estive, primeiro na República Tcheca, que eu aprendi a língua ali, mas eu não falava também, e depois na Alemanha, que assim, cheguei a ficar fluente na língua mesmo, né? Tipo, hoje eu falo alemão e todos os dias eu continuo estudando alemão, mesmo depois de ter voltado para o Brasil. E, enfim, eu espero poder dar a vocês uma outra perspectiva, assim, né? Falar realmente sobre o que eu penso. Então, o primeiro motivo, né, é a sobrevivência no país. E eu acho que isso não vale só para intercâmbio, vale ainda mais se for morar em um outro país, né? Mas a pessoa tem que ter essa flexibilidade, tem que poder ah, sobreviver, passar por emergências, ir no supermercado, pedir direções, saber sobre transporte, sobre placas, sobre conselhos na cidade, poder fazer perguntas e comunicar, é extremamente importante, né? E aí, tem o Google Tradutor para isso. Claro, tem. Assim, mas e se tu não tiver com ele disponível naquele momento? E se não tiver internet, se tiver acabado a bateria? Aí tu vai pedir, vai depender da outra pessoa, e ao mesmo tempo a pessoa não tem obrigação de saber inglês, sabe? E por mais que hoje em dia com as tecnologias tenham jeitos de desviar desse problema, ainda assim é muito mais fácil e prático se tu consegue falar a língua lá também, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Claro, não é a coisa mais uau, extraordinária em um intercâmbio assim. Provavelmente tu vai ter a ajuda de outras pessoas, vai estar rodeado de pessoas jovens também, que geralmente têm um inglês melhor, mas ainda assim eu acho que é um ponto extremamente importante ter essa capacidade, se for viajar, se passar por algum perrengue, né? Poder simplesmente se comunicar claramente em outra língua, eu diria que é um fator sim, que não necessariamente decisivo, mas é relevante para se considerar aí como motivo para aprender a língua do país que tu tá, né? O segundo motivo é viajar. Por exemplo, eu estava dentro, pelo programa do Rotary, né, em intercâmbio, e eles não permitem que um intercambista viaje dentro do país que ele está em intercâmbio, a não ser que ele tenha um nível bom de comunicação na língua nativa do país. E eu acho que isso faz todo sentido, sabe? A pessoa tem que realmente conseguir se virar. E não só tem esse motivo institucional, mas também tem o fato que se tu tiver que absorver instruções, ler placas, né? Ou até tu tá fazendo um tour turístico que tá na língua do país, tu consegue entender bem mais e, consequentemente, tu consegue absorver a cultura, que isso é algo, né? É um dos focos do intercâmbio. E outra coisa também, tu pode entender recomendações e proibições, por exemplo, dependendo do lugar onde tu tá. E então, assim, para viajar dentro do país, tu estando lá por uma grande quantidade de tempo, né? Em intercâmbio, saber a língua para viagens é muito bom, assim, é realmente importante. Isso aí eu posso dizer, assim, que eu viajei um monte enquanto eu estava na Alemanha e na República Tcheca também, principalmente na República Tcheca, inclusive, e fez toda a diferença, porque era a minha primeira vez aprendendo, assim, a pegar trens, né? Muitas vezes eu não sabia das conexões, ou assento, ou enfim, e aí eu sempre tinha que perguntar para as pessoas da estação de trem, e justamente por isso, assim, saber o tcheco na República Tcheca não são tantas pessoas que falam inglês, para falar a verdade, digo, de adultos pelo menos, né? E aí foi extremamente importante. Claro, assim, se eu quisesse ter tirado meu celular ali, tinha como, mas é muito mais fácil, assim, muito mais fácil, prático e seguro também, porque aí qualquer instrução tu tem como discutir, tu tem como entender, a pessoa pode explicar em mais detalhes, né? Fica muito mais fácil e rápido, dinâmico. E justamente por isso é outro motivo que em intercâmbio, especificamente, assim, saber
ah, a língua do país para viagens é algo sem precedentes, né? É algo que eu diria até necessário, principalmente para viagens. O próximo motivo pelo qual você deve aprender a língua nativa do país em que você está em intercâmbio é a socialização. Assim, eu não sei se fica claro, mas para mim é óbvio que a socialização é a parte mais importante do intercâmbio. É justamente o que faz a experiência ser boa, é o que faz valer a experiência, sabe? E quando tu fala a língua daquele país, primeiro que o leque de pessoas com as quais tu pode conversar, se abrir, enfim, começar uma interação ou fazer amizade, aumenta bastante. Porque, por incrível que pareça, assim, claro, a gente tem na cabeça, não, lá na Europa todo mundo fala inglês. Não é bem assim, sabe? Eu digo, as pessoas conseguem falar inglês, mas também tem que lembrar que elas estão no país dela. Não é algo que vem no dia a dia, principalmente se estiver em uma vila, uma cidade pequena, sabe? E aí, justamente, a socialização é extremamente importante. Quando tu consegue falar a língua das pessoas, elas não sentem como se elas tivessem que falar contigo em inglês, sabe? Tipo, ir lá pra, enfim, ter que fazer companhia pro intercambista que não fala a língua de lá, só fala inglês, sabe? Não, fica algo bem mais dinâmico. Eles sabem assim, ó, ah, esse cara consegue falar a língua, sabe? Ele consegue conversar com todo mundo, basicamente. Não, mas ele é uma pessoa super agradável, sabe? Eu também gosto dele porque ele é, sabe? Não me sinto forçado a ir lá falar com ele pra ele ter alguém com quem falar, porque ele não fala, assim, não consegue, né, se expressar na língua, enfim. E justamente muitas vezes com isso eu boto foco em inglês, porque geralmente os países de intercâmbio são países ou que falam inglês ou que têm outra língua, e aí justamente o intercambista tem que se comunicar, né, no inglês, assim, acaba sendo a língua de maior comunicação. Mas agora, se tu for para um país que fala espanhol, tu sendo brasileiro, que eu acredito que é o caso assistindo esse vídeo, né, com certeza vai ser muito mais simples essa questão, né, porque espanhol é uma língua que acaba não sendo tão difícil de aprender para os brasileiros, sabe? Mas, enfim, voltando ao assunto, e aí muitas vezes essas pessoas, principalmente da escola, eu digo, né, hã, vão ir pra ti justamente, assim, querendo treinar o inglês delas. "Nossa, aprendi isso na aula", sabe, "Nunca uso, caramba, tem esse cara aqui, vou falar com ele". Então assim, com a socialização, saber a língua abre portas, sabe, as pessoas sentem bem mais seguras falando contigo também, porque sabem que se elas não conseguirem comunicar alguma coisa até em inglês, tu vai entender o conceito ou a frase ou o que elas quiserem falar, hã, em alemão, no meu caso alemão, mas enfim, na língua nativa delas, né. E justamente, assim, hã, além disso, quando as pessoas veem que tu realmente está se esforçando, né, em aprender a língua, também tua reputação vai melhorar bastante. Porque eles vão pensar, pô, esse cara aí é esforçado, sabe? E se tu fizer isso na escola ainda, tu vai ter todo mundo pra pedir ajuda, assim, tu vai ver alguma coisa, tu vai, bah, eu não entendi isso aqui, tu pode me explicar, né? O pessoal, bah, esse cara tá aprendendo minha língua, sabe? Que legal, né? Eles vão ajudar, vai ser mais um motivo de interação, sabe? Vão ver que tu é uma pessoa esforçada, e isso faz toda a diferença. Quando eles veem realmente que tu se empenha em se integrar a eles, a realmente tentar absorver a cultura, assim, e parte da cultura, claro, é aprender a língua, bah, vai melhorar muito a tua experiência. Eu digo realmente, assim, na Alemanha, falar alemão, eu diria, fez 100% da minha diferença, assim. Foi um dos grandes motivos pelo qual o meu intercâmbio foi bom. E eu tenho certeza que também faria toda a diferença no teu intercâmbio. E o quarto e último motivo pelo qual você deveria aprender a língua do país em que tu está indo para intercâmbio é, é o desenvolvimento pessoal, assim, é a parte acadêmica, parte profissional, sabe? É mais uma língua mais uma língua no currículo, é também os processos cognitivos que tu desenvolve a aprender uma nova língua, assim, é algo que pro pessoal agrega, sabe? Só tem a agregar, não tem nada a diminuir. E além disso, uma coisa que eu percebo, sabe? Que eu acho que fica bem claro, assim, é que não tem como aprender, como viver a língua de um país se tu não fala, como viver a cultura de um país se tu não fala a língua deles. Porque, assim, hã, tem correlação direta, sabe? O jeito que as pessoas se expressam, a entonação que elas falam, as gírias e expressões que elas usam, estão diretamente relacionadas a muitas vezes a história,
o desenvolvimento da língua, sabe? Ou a coisas modernas que só pessoas que realmente conseguem entender tudo e compreendem. Então, assim, para a cultura, o único jeito de realmente viver completamente a cultura do país em que tu tá é se tu conseguir falar na língua deles. Então, justamente por isso, ó, tem a parte cognitiva e acadêmica, claro, e a parte cultural. Eu diria que, assim, é o mais imperativo, sabe? Viver a cultura tem, assim, tem os costumes, claro, tem o jeito que as pessoas tratam, tem a culinária, tem os festivais, né? Tem a história, tem os trejeitos, tem o tom em que as pessoas se comunicam, mas tudo isso no final engloba a língua, né? Não faz, nada disso faz sentido se não tiver o meio de comunicação. Então, justamente, assim, é o maior ponto, eu diria, inclusive, são a socialização e a cultura, né? Então, o vídeo de hoje é isso. Eu espero ter trazido uma nova perspectiva para vocês, ah, ter aberto os olhos, né? Enfim, ter ajudado, porque justamente é algo que eu entendo que pode ser uma side quest, que pode ser pesado, sabe? Que é tipo, putz, aprender uma língua é um negócio super complexo. E é mesmo, assim, não tem toda a razão, sabe? E muitas vezes também é algo que, voltando pro país de origem, a pessoa não vai mais usar. Mas ainda assim, para essa experiência, para esse um ano, é algo que eu, assim, faz toda a diferença, né? Mas, de qualquer jeito, vocês deixem algum comentário aqui embaixo, falem o que que vocês acham, qual a experiência de vocês, ou o que que vocês esperam, o que que vocês têm em cabeça, né? E no mais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu desejo a todos vocês boa sorte na sua jornada.